Em meio ao vasto tapeçar das narrativas bíblicas, encontramos a história intrigante de um rei cuja busca pela verdadeira felicidade o levou a profundezas de riqueza, poder e prazer raramente vistas em toda a história humana. Salomão, o rei notório por sua sabedoria sem precedentes, embarcou em uma jornada que muitos só poderiam sonhar. Mas será que toda essa glória e esplendor trouxeram a ele a satisfação que ansiava? Enquanto navegamos por sua história, somos levados a momentos de deslumbramento, introspecção e surpreendentes reviravoltas. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que não apenas desafia nossas noções de sucesso e realização, mas também nos leva a questionar o verdadeiro propósito da vida. A jornada de Salomão é mais do que uma história de um rei. É um espelho para as almas de todos nós. Continue lendo e descubra os mistérios por trás das cortinas douradas do Palácio de Salomão. A trajetória de Salomão é uma mescla de grandeza e declínio, um dos relatos mais emocionantes das Sagradas Escrituras. Quando Salomão ascendeu ao trono, possivelmente com meros 20 anos de idade, carregava a promessa de uma liderança abençoada. Recebeu, então, oportunidades divinas sem precedentes. Entretanto, a última memória que temos de Salomão é carregada de melancolia e desapontamento. O início do reinado de Salomão foi marcado por uma atmosfera de triunfo. Seu pai Davi o proclamou rei. Seu nome, Salomão, deriva da palavra que significa paz. Ele foi fruto da união de Davi e Batseba, uma relação que teve seu começo manchado pelo pecado, culminando na morte de seu primeiro filho. Salomão, como seu sucessor, nasceu em um contexto familiar que aprendeu a valorizar o perdão e a redenção. Se você já teve a oportunidade de se beneficiar do conhecimento espiritual de seus pais, entenderá a vantagem de Salomão. Crescendo em um palácio marcado por intrigas e disputas, ele teve uma visão privilegiada das consequências dos atos impensados de seus irmãos mais velhos, Aminon e Absalão. E enquanto Davi se encontrava em seus últimos momentos, seu outro irmão, Adonias, autoproclamou-se rei. Graças à intervenção oportuna do profeta Natã e da astúcia de Batseba, a reivindicação de Salomão ao trono foi solidificada. Ao se tornar rei, Salomão recebeu sábias palavras de seu pai, registradas em 1 Reis 2 versículos 1 a 4. Davi, consciente de sua morte iminente, aconselhou: Sê forte e mostra-te homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus ensinos, conforme está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em todos os teus atos e empreendimentos. Esse discurso paternal foi uma bênção e um lembrete da aliança que Deus fez com Davi, que, se seus descendentes permanecessem fiéis, jamais lhes faltaria um sucessor no trono de Israel. Davi, com toda a sua experiência e sabedoria, basicamente instruiu Salomão a viver para Deus. E, inicialmente, Salomão parece ter seguido esse conselho, como mencionado em 1 Reis 3, versículo 3, demonstrando seu amor genuíno pelo Senhor. Em um sonho revelador, Deus apareceu a Salomão, 1 Reis 3, versículo 5, e lhe ofereceu um pedido. No Antigo Testamento, Deus frequentemente usava sonhos para se comunicar com seu povo. Agora, ele se comunica conosco principalmente através de seu Filho, Jesus, conforme Hebreus 1, versículo 1 descreve. Naquela noite, diante do Deus Altíssimo, Salomão tinha a liberdade de pedir o que desejasse, e diante de inúmeras possibilidades, ele solicitou sabedoria para governar o povo de Deus. Esta escolha deixou o Senhor extremamente satisfeito. Como resultado, não apenas Deus concedeu a Salomão uma sabedoria inigualável, como também lhe deu riquezas e prosperidade. 1 Reis 3, versículos 7 a 15. Com humildade e sinceridade, Salomão, em sua oração, reconheceu sua juventude e inexperiência perante Deus. Ele destacou que, apesar de ser rei, sentia-se como uma criança, incapaz de desempenhar suas responsabilidades sem a ajuda divina. Esta admissão revela a essência de Salomão
e sua disposição em confiar em Deus para a liderança de Israel, uma nação numerosa e escolhida por Deus. O pedido de Salomão por um coração discernente é uma prova do seu desejo genuíno de liderar com justiça e equidade. Em vez de buscar riqueza, longevidade ou vitória sobre seus inimigos, ele priorizou a sabedoria para administrar a nação conforme a vontade de Deus. Esta escolha trouxe grande satisfação ao Senhor. Deus, em sua infinita bondade, não só atendeu ao pedido de Salomão, concedendo-lhe uma sabedoria incomparável, como também o abençoou com riqueza e honra. Ele estabeleceu uma condição: que Salomão permanecesse fiel, assim como seu pai, Davi. Ao despertar, Salomão percebeu que tudo fora um sonho divino. Esse sonho, no entanto, marcaria o início de um reinado esplendoroso. Dentre suas inúmeras realizações, a construção do Templo de Jerusalém é destaque. Este templo, uma obra arquitetônica impressionante, não só serviu como local de adoração, mas também como um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. A descrição detalhada das dimensões e do design do templo revela o cuidado e a atenção de Salomão a cada detalhe da obra. Notavelmente, durante sua construção, a paz reinou de tal forma que nenhum som de ferramentas foi ouvido no local. Isso reflete a santidade do projeto e o respeito que os israelitas tinham pelo local onde Deus habitaria. O templo, com seus 3 níveis, entradas bem planejadas e a estrutura bem organizada, foi coroado com vigas de cedro, mostrando a grandiosidade da obra. Quando finalmente concluído, Salomão não poupou esforços em sua dedicação. Ele ofereceu uma oração profundamente tocante, que ressoou com fervor e devoção. Ao se dirigir a Deus, Salomão não só expressou sua gratidão e reverência, mas também fez lembrar as promessas de Deus a Davi. Ele pediu que, assim como Deus havia sido fiel a seu pai, que ele também cumprisse suas promessas durante o seu reinado, sempre sob a condição de que seus descendentes permanecessem fiéis. Salomão, em um ímpeto de profunda reverência e temor, questionou a capacidade de qualquer estrutura terrena de conter o Deus infinito. Ele entendeu que, embora o templo fosse grandioso e belo, ainda era insuficiente para abrigar a totalidade da divindade de Deus. Esta perspectiva mostra o entendimento e o reconhecimento de Salomão sobre a magnitude de Deus. 1 Reis 8, versículo 27. A despeito de sua grandiosidade, Salomão pediu que Deus atendesse às orações feitas no templo. Ele implorou para que dia e noite os olhos divinos estivessem voltados para aquele lugar sagrado, onde o povo de Israel se reuniria para buscar comunhão com seu Criador. Salomão também fez referência ao ritual de jurar perante o altar de Deus. Ele entendeu que a verdadeira justiça vem de Deus e que ele é o juiz supremo que distingue entre a inocência e a culpa. 1 Reis 8, versículos 31 e 32. Entretanto, com o passar do tempo, o rei Salomão, apesar de sua sabedoria inicial, começou a desviar-se do caminho que Deus havia estabelecido para ele. As alianças políticas, através dos casamentos com mulheres estrangeiras, trouxeram consigo práticas e deidades pagãs que macularam a pureza da fé israelita. Embora muitos desses casamentos tivessem propósitos diplomáticos, o envolvimento de Salomão com tantas mulheres e a influência que elas tiveram sobre ele causaram sua ruína espiritual. Com o tempo, a dedicação de Salomão a Deus foi substituída por uma inclinação a práticas pagãs. Com a idade, Salomão, influenciado por suas esposas, começou a adorar deidades estrangeiras, como Astarote e Moloque. Estas práticas eram abominações aos olhos de Deus e contrárias à fé e tradição de Israel. As consequências desses atos foram graves. Salomão construiu altares para deidades pagãs perto de Jerusalém, corrompendo a terra que Deus havia consagrado. Estas ações, feitas em nome da tolerância e do amor, na verdade trouxeram idolatria e desvio espiritual ao povo de Deus. O resultado do afastamento de Salomão da vontade divina não passou despercebido. Deus, que havia aparecido 2 vezes a Salomão e lhe dera instruções claras para seguir seus mandamentos, ficou profundamente desapontado. A ira de Deus não tardou.
Ele repreendeu Salomão por sua infidelidade e desobediência, advertindo-o das consequências de suas ações. A grandeza e prosperidade de Israel estavam em risco devido às decisões imprudentes de seu rei. Deus, na sua misericórdia e em honra ao rei Davi, não arrancaria todo o reino de Salomão. Porém, é importante notar que a justiça divina prevaleceria apesar da promessa feita a Davi, 1 Reis 11, versículos 12 e 13. A história se desenrola mostrando que o pecado e a rebelião têm suas consequências, mesmo que a misericórdia de Deus esteja sempre presente. Como consequência das transgressões de Salomão, Deus permitiu que adversários surgissem. Hadade, o edomita, foi um deles. Ele era descendente da realeza em Edom e emergiu como uma figura antagônica a Salomão, prenunciando os desafios que o rei enfrentaria no fim de seu reinado. 1 Reis 11, versículos 14 a 22. Outro adversário que surgiu foi Rezon, filho de Eliada, que anteriormente havia fugido de seu mestre, Hadadezer, rei de Zobá. Esta oposição constante criou um ambiente de instabilidade e tensão no reino de Salomão. Além desses adversários externos, surgiu também uma rebelião interna. Jeroboão, filho de Nebate, que era um dos oficiais de Salomão e pertencia à tribo de Efraim, rebelou-se contra o rei. Esta insurreição seria um precursor dos conflitos que dividiriam o reino após a morte de Salomão. Apesar de sua sabedoria lendária e de suas realizações grandiosas, a vida de Salomão foi marcada por altos e baixos. Seu reinado, com duração de 40 anos, teve seu registro nos anais da história, mas seu final foi marcado por desafios e adversidades. A literatura bíblica acredita a Salomão a autoria de 3 livros: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. O último, Eclesiastes, é particularmente revelador sobre os sentimentos e reflexões de Salomão em seus anos finais. Nele, percebe-se uma melancolia e uma busca por significado. Eclesiastes retrata uma jornada de introspecção. Salomão experimentou todas as delícias e prazeres da vida. Ele buscou conhecimento, riqueza, prazer e todas as formas de satisfação, apenas para concluir que, sem Deus, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A busca de Salomão pelo prazer e alegria nos mostra uma verdade atemporal. A verdadeira alegria e contentamento só podem ser encontrados em Deus. Salmo 16, versículo 11. Muitas pessoas hoje, assim como Salomão, buscam satisfação em posses, prazeres e realizações, apenas para descobrir que o vazio interior persiste. O luxo e a riqueza, embora possam proporcionar conforto temporário, não são garantia de felicidade ou contentamento. Eclesiastes 2, versículos 3 a 6, nos mostra a experiência de Salomão com a opulência e como, apesar de toda a sua riqueza, ele ainda sentia um vazio interior. Em Eclesiastes, vemos uma descrição profunda do que muitos chamam de crise existencial de Salomão. Sua busca pelo sentido da vida o levou a empreender grandes projetos. Estas construções e plantações não eram apenas expressões de riqueza e poder, mas também representavam uma busca por propósito e significado. Eclesiastes 2, versículos 4 e 6. Através destes versículos, percebe-se a magnitude dos feitos do rei, que tentou encontrar alegria e propósito em realizações terrenas. Salomão também mergulhou nos prazeres sensuais, acumulando riquezas e entretenimentos. As referências ao ouro e à prata, bem como as delícias do coração de um homem, apontam para uma busca insaciável por satisfação. Eclesiastes 2, versículos 8 e 9. É digno de nota que, mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão foi atraído por esses prazeres terrenos. No entanto, apesar de todo o seu esforço e busca por prazer, Salomão chegou a uma conclusão sombria. Todas essas coisas eram vaidade. Isso é uma poderosa representação da natureza efêmera das conquistas e prazeres mundanos. Mesmo com todos os seus feitos grandiosos e prazeres momentâneos, ele percebeu que no final tudo era correr atrás do vento e nada trazia verdadeiro valor ou propósito eterno. Eclesiastes 2, versículos 10 e 11. Eclesiastes serve como uma reflexão introspectiva sobre a vida e sua verdadeira essência.
Salomão, o rei sábio, nos oferece um testemunho de sua jornada, e no final de sua vida, ele se volta para o que realmente importa: reconhecer e lembrar-se do Criador. A advertência de Salomão para lembrar do Criador nos dias de sua juventude, Eclesiastes 12, versículo 1, não é apenas uma reflexão sobre a importância da espiritualidade na juventude, mas também um lembrete da brevidade da vida e da necessidade de buscar Deus antes que os anos avancem.